Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas muito comuns que eu recebo por e-mail. Bom, quem pensa em contribuir para o INSS após os 50 anos sem nunca ter contribuído anteriormente, vale a pena? Bom, para muitos que contribuem para o INSS, o foco está nos benefícios programados, como uma aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, aposentadoria especial, incluindo a do professor. Só que, no entanto, muitos esquecem dos benefícios por risco, né? Que garantem direitos em caso de doença ou incapacidade para o trabalho após um ano de contribuição. Então, concedendo acesso a benefícios por incapacidade, como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Esse pode ser um diferencial para aqueles incapacitados e sem meios de arcar com os custos básicos. Então, um indivíduo de 50 anos que inicie suas contribuições ao INSS agora, sem ter feito nenhuma anteriormente, pode se aposentar aos 65 com uma renda mínima equivalente ao salário mínimo. Então, essa pessoa pode recuperar seu investimento em aproximadamente 1 ano e meio ou até menos tempo, dependendo do valor da contribuição ao INSS. Então, considerando que o contribuinte pode escolher pagar 5%, 11% ou 20% sobre o salário mínimo, eu posso afirmar que em caso de incapacidade, após 12 meses de contribuição, né, que é o período de carência mínimo, para o benefício, o montante investido ele pode ser recuperado em menos de um mês. Bom, existem planos de aposentadoria no mercado que superem o oferecido pela aposentadoria por idade ou por invalidez? Bom, a resposta é não. Planos de aposentadoria privada, eles não asseguram um benefício vitalício atrelado ao salário mínimo. Embora muitos vejam a previdência privada como uma opção segura e eficiente, ela não oferece a garantia de um benefício vitalício ou que possa ser convertido em pensão por morte, com um investimento tão baixo quanto o proporcionado pela Previdência Social. Bom, e pessoas que não se classificam como de baixa renda podem contribuir para o INSS e acessar os benefícios da Previdência Social? Sim. Todos têm a opção de se juntar ao sistema de benefícios da Previdência Social, tá? Seja como segurado, aquele segurado obrigatório, que são aqueles que trabalham e têm renda, ou como segurado facultativo, né, incluindo os desempregados, os estudantes, as donas de casa. Bom, existe um limite de idade para começar a contribuir para o INSS? Não existe uma idade máxima. A idade mínima para contribuir é 16 anos, embora a legislação permita o trabalho a partir dos 14 anos, como menor aprendiz. Bom, é possível obter na Justiça um benefício que foi recusado pelo INSS? Desde a reforma da Previdência em 2019, os servidores do INSS eles estão aplicando os critérios mais rigorosos nas análises. Mas sim, você pode obter na Justiça. E quais são as causas para uma negativa de benefício pelo INSS? É crucial você entender os motivos que levam o INSS a recusar os pedidos
de benefício. Então, esses motivos podem estar associados à falta de documentação adequada, falhas na perícia médica, equívocos na análise feita pelo INSS ou a impossibilidade do requerente para o benefício solicitado. Então, a principal razão para o INSS negar os pedidos está na ausência de documentação ou no preenchimento incorreto dos dados, como o processo é feito online pelo site Meu INSS. Muitos segurados, eles tentam preencher as informações por conta própria. Contudo, a exigência de detalhes específicos pode se tornar um grande empecilho para a obtenção do benefício. Então, levando ao erro no preenchimento do formulário ou a omissão de documentos que são essenciais, para a obtenção daquele benefício. Já nos casos de solicitação de auxílio-doença por acidente, auxílio-doença comum ou aposentadoria por invalidez, ou ainda aposentadoria do deficiente, que exigem perícia médica, a reprovação ela pode também resultar na negativa do INSS. Então, nessas situações, ainda é possível buscar a reversão do caso por meio de uma ação judicial. Então, isso se deve ao fato que o perito do INSS ele pode não ser especialista na doença em questão. Então, um requerimento judicial ele pode resultar na realização de uma nova perícia por um médico especializado, então aumentando as chances da aprovação do benefício. Outro problema é o grande volume de solicitações recebidas pelo INSS, que pode levar a erros de análise mesmo com uma equipe de servidores qualificados. Então, isso pode resultar em análises superficiais e, consequentemente, na negativa de pedidos. Então, para reduzir a possibilidade de seu benefício ser negado por uma análise apressada, é aconselhável você consultar um advogado especializado em direito previdenciário, para preparar uma petição detalhada sobre seu caso. Então, esse documento ele pode esclarecer a situação para o INSS e aumentar as chances de aprovação. A negativa ela pode ser causada porque os requerentes não atendem aos critérios necessários para o recebimento do benefício. Portanto, é essencial verificar se você realmente tem direito ao benefício desejado. Então, antes de iniciar o processo, é recomendável você conversar com um advogado especializado em direito previdenciário. Bom, como eu devo agir após a negativa do INSS? Se o INSS negou seu pedido de benefício, existem maneiras de contestar essa decisão, desde que você atenda aos requisitos e a sua documentação esteja em ordem. Então, existem opções após a negativa. Você pode simplesmente aceitar a decisão. Agora, no entanto, se a sua documentação está correta e você atende aos critérios, é aconselhável não desistir, pois o seu direito de receber o benefício existe, então você tem que correr atrás. A segunda opção é recorrer da decisão negativa por meio de um recurso administrativo na plataforma Meu INSS. Então, nesse recurso, é necessário justificar o erro do INSS na negativa. Então, você tem que argumentar para convencer a Previdência a aceitar o seu pedido. Entretanto, muitas vezes o recurso administrativo ele pode não ser a melhor opção, sendo mais eficaz partir diretamente para a ação judicial. Então, recorrer à justiça é frequentemente a melhor alternativa quando o INSS nega um benefício. Então, isso transfere a decisão das mãos do servidor do INSS para um juiz, que pode estar mais familiarizado com os erros da Previdência e avaliar corretamente seu caso.
Bom, por que que o aposentado que recebe o salário mínimo, ele tem aumento maior do que quem recebe acima do mínimo? Uma pergunta que não quer calar. Os benefícios do INSS são reajustados pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ou seja, considerando apenas a inflação. Então, a regra de reajuste do mínimo considera não só a inflação, como também o crescimento do PIB. E por isso o percentual é maior, o que garante a valorização do salário mínimo. Bom, porque é quase impossível se aposentar no teto? Justamente em razão das variações, já que cada mês é aplicado um índice de correção monetária. Tá? Então, é diferente um mês do outro. Então, os segurados que não conseguem se aposentar no teto máximo é por causa desse reajuste. Então, para você ter uma ideia, dentre os mais de 30 bilhões de benefícios pagos pelo INSS, pelo menos 1.000 equivalem ao teto previdenciário. Então, se aposentar com o teto é uma realidade praticamente impossível. Então, eu vou dar um exemplo. Suponha que Leandro, que tenha pago um valor equivalente ao teto do INSS em 97, que era R$ 1.031,18, hoje em 2024 foi reajustado, né? Resultou em 1.412, né, uma quantia mais alta. Agora, quando você faz a atualização do teto, ele não corresponde ao valor de R$ 7.786,02, porque a fórmula criada pelo governo do Fernando Henrique Cardoso, já visando a pessoa perder 12% ao se aposentar por causa da correção monetária. Então, essa correção monetária ela é inferior. Então, o governo nunca perde, você tem que levar isso em conta. E quem trabalha em regime de home office, que é muito comum agora depois da pandemia, pode contribuir para o INSS? Trabalhadores em home office, eles sejam empregados ou autônomos, devem contribuir para o INSS. A contribuição ao INSS ela é obrigatória para quem trabalha. Bom, o que é CNAE e qual a sua importância para o INSS? O CNAE significa Classificação Nacional de Atividades Econômicas e é importante para definir a alíquota de contribuição da empresa e identificar atividades que dão direito à aposentadoria especial. Bom, o INSS oferece algum serviço de orientação sobre o planejamento de aposentadoria? Bom, o INSS oferece informações e serviços online e presenciais que podem ajudar no planejamento da aposentadoria, mas já vi muitos erros cometidos pelo INSS. Por exemplo, se o seu CNIS estiver com algum problema, só esse fato já vai dar erro na contagem do INSS. Então, um planejamento detalhado, ele pode exigir consulta a um advogado especialista em previdência. Bom, e como é que eu posso saber quantas contribuições tenho no INSS? Você pode consultar o seu extrato de contribuições previdenciárias, que é o CNIS. Lá você verifica as empresas que você trabalhou, o valor das contribuições, detalhes importantes para quem contribuiu ao INSS. Então, essa consulta poderá ser feita através do portal ou app Meu INSS, utilizando o seu CPF e senha cadastrada. Somente o titular do benefício previdenciário é que pode fazer o saque do benefício? Bom, caso o titular não possa fazer o saque do benefício, é possível nomear um procurador. O procurador ele deve ser autorizado pelo INSS, que faz a inclusão no cadastro e comunica ao banco. Também podem efetuar o saque os representantes legais, que são os tutores, os curadores, devidamente cadastrados no INSS no sistema do banco responsável pelo pagamento. Bom, existe prazo para você realizar o saque do benefício?
caso você tenha optado pelo saque via cartão previdenciário, né, o INSS, o saque do benefício ele deve ser obrigatoriamente realizado dentro do prazo de validade da parcela determinado pelo INSS, que em geral ocorre até o final do mês seguinte da sua disponibilização, aproximadamente 60 dias. Caso não seja realizado, o valor será devolvido ao INSS. É isso mesmo. O INSS recebe de volta se você não sacar a tempo. Então, para recebimento dos valores devolvidos ao INSS, os beneficiários deverão se dirigir às agências da Previdência Social com hora marcada. Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo telefone 135 ou acessar o aplicativo Meu INSS. Bom, o que é o auxílio acidente? É o benefício pago ao trabalhador que sofre um acidente e ele fica com sequelas que reduzem sua capacidade de trabalho. Então, é concedido para segurados que recebiam auxílio-doença. Para concessão do auxílio-acidente, não é exigido tempo mínimo de contribuição, mas o trabalhador ele deve ter qualidade de segurado e comprovar a dificuldade para continuar desempenhando as suas atividades por meio de exame da perícia médica do INSS. Então, o auxílio-acidente, ele pode ter caráter de indenização, ele pode ser acumulado com outros benefícios pagos pela Previdência Social, exceto a aposentadoria. Então, o benefício ele deixa de ser pago quando o trabalhador se aposenta. O valor desse benefício corresponde a 50% do salário de benefício que deu origem ao auxílio-doença corrigido até o mês anterior ao do início do auxílio-acidente. Bom, eu posso ser demitido perto de me aposentar? Existe a estabilidade do trabalhador em vias de se aposentar, dependendo da convenção coletiva de cada categoria profissional. Então, essa estabilidade, ela não está prevista na legislação previdenciária nem na legislação trabalhista. Há convenções firmadas entre patrões e empregados que estabelecem a estabilidade aos que estão há 12 meses de atingir as condições de pedir o benefício ao INSS. Outras, 18 meses e outras 24 meses da aposentadoria. Vai depender, essa questão ela deve ser analisada caso a caso. Não há uma regra única a ser aplicada. Bom, a empresa onde eu trabalhei faliu, e agora? Para fins de aposentadoria, é necessário ter um indício de prova material contemporânea à época da atividade, como a carteira de trabalho, a ficha de registro de empregados, os recibos de pagamento. Então, se o período de trabalho está no sistema do INSS, ou seja, se consta no CNIS, mesmo que a empresa tenha falido, o tempo será considerado. Somente será necessário você buscar documentos se o vínculo estiver rasurado na carteira ou informações estiverem incompletas no CNIS. Bom, caso não estejam completas, peça o extrato analítico do FGTS na Caixa Econômica Federal. Bom, a aposentadoria do deficiente, quem recebe pode continuar trabalhando? A pessoa que recebe a aposentadoria do deficiente, ela pode sim continuar trabalhando sem correr o risco do seu benefício ser encerrado. Já a aposentadoria por invalidez, que as pessoas confundem, também conhecida como aposentadoria por incapacidade, ela é concedida às pessoas que são incapazes de exercer suas atividades laborais de forma permanente, por conta de alguma doença, e nesse caso, elas não podem trabalhar.
Uma informação importante para quem tem deficiência auditiva é que a Lei 14.768 de 2023 reconheceu a surdez unilateral como deficiência. Então, o que garante quem tem essa limitação pode ter acesso a direitos previstos na Lei Brasileira de Inclusão, tá? Inclusive a aposentadoria do deficiente assim que cumprido os requisitos. Então não adianta você chegar lá e falar, então eu tenho surdez unilateral, eu vou lá buscar. Não, você tem que estar dentro dos requisitos, você tem que ter o tempo de contribuição do deficiente, que no caso homem, tempo de contribuição é 31 anos, ou você tem que ter a idade e mais 15 anos de contribuição para o INSS na condição de deficiente. Então, assim, precisa analisar caso a caso para a gente saber como está a situação da pessoa. Então, por isso que é importante você fazer um planejamento e na hora que você buscar esse planejamento, você já avisar que você tem um problema de saúde. Porque às vezes a gente pergunta no planejamento para o cliente, você tem algum problema de saúde? A pessoa fala, não. Só que ela tem uma prótese no quadril, ela não avisa, sabe? Então, isso é importante você avisar. Às vezes eu brinco, eu quero saber até a unha encravada que você tem, eu quero saber tudo. Coloca tudo aqui para mim, porque eu preciso para saber qual o melhor benefício para te atender. Então, você tem que passar tudo para o advogado, que às vezes a gente vai no advogado, no médico, a gente fica meio assim, né? Fala, ai meu Deus, lá vem, a gente fica meio preocupado. Então, escreva todas as informações importantes para você chegar, quando você chegar para conversar, você não esquecer. Isso serve tanto para médico como para advogado. Você sempre anota tudo que você tem, que aí você chega, você explica para a pessoa, você detalha para a pessoa e aí pode melhor te atender, melhor detectar todas as tudo que você pode incluir para que você obtenha o melhor benefício previdenciário possível. E isso não consta lá no site do INSS. Você vai fazer, você está perto de se aposentar, você vai fazer uma simulação, não vai constar. Olha, você pode ter direito à aposentadoria do deficiente. Olha, esse período aqui no CNIS tem um detalhe que você não arrumou. Se você não arrumar, a gente não vai considerar esse período. Isso tudo, você olha ali o CNIS está lá, só que você não vê que tem um pequeno detalhe do lado, tem uma sigla que você não sabe o que é aquilo. Aí aquela sigla, às vezes, na hora ela vai te impossibilitar de se aposentar, ou ainda aquele período que você contribuiu a menor, você contribuiu num valor menor que o salário mínimo, ele também vai ser, dependendo do caso, pode ser desconsiderado. Então tudo isso você precisa procurar se planejar antes para você não ter uma surpresa depois. Essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.